Olá, tudo bem? Você já ouviu falar das doenças lissossomais? Elas compõem um conjunto de enfermidades que, por serem raras, não são muito discutidas nem mesmo debatidas, né? O nosso metabolismo depende de quase 80 mil enzimas para desenvolver processos essenciais para o seu funcionamento adequado, né? Em algumas pessoas, nem sempre essas enzimas estão presentes ou funcionam de maneira correta e adequada. As mucopolissacaridoses, também conhecida como MPS, as MPS, são um subgrupo de doenças lissossomais e elas são causadas por erros inatos do metabolismo, que são os responsáveis pela falta ou pelo mau funcionamento dessas enzimas. Para conversar com a gente sobre esse assunto de um jeito bem descomplicado, estamos aqui no estúdio da TV Estadão com a doutora Carolina Fischinger, que é médica geneticista da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica e também do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, e a Deise Zanin, que é presidente do Instituto Atlas Biosocial. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente no Estadão conversando sobre esse assunto. Doutora, começando por essa palavra gigante, mucopolissacaridose. Existem diferentes tipos de MPS e o que são essas doenças? Na realidade, as mucopolissacaridoses estão dentro do grupo das doenças raras, né? E ela se caracteriza por acúmulo de uma determinada substância no organismo. É que a gente tem uma célula, né? Dentro da célula a gente tem o núcleo, que é onde está o nosso DNA. Aí tem a mitocôndria, que é responsável pela respiração. E aí tem o lisossomo. O lisossomo, na verdade, ele é a parte da célula que faz a reciclagem do material degradado dentro da célula. Então o lisossomo tem essa função como se fosse uma fabriquinha que vai reciclando o material que fica solto dentro da célula. Existem essas doenças lisossômicas quando alguma peça dessa fábrica está defeituosa, ou seja, falta de uma enzima que funciona dentro do lisossomo. Não só as mucopolissacaridoses, mas outras doenças lisossômicas raras também são causadas por um acúmulo de um determinado material não degradado. No caso das mucopolissacaridoses ou MPS, que é até mais fácil falar, está acumulando um tipo de açúcar dentro da célula. Mas não é o mesmo açúcar do diabetes. É um açúcar que é propriamente produzido dentro da célula. E quando esse açúcar vai se acumulando, ele vai causando uma obstrução progressiva. Então o indivíduo nasce normal, sem nenhuma alteração física, e com o passar do tempo vai desenvolvendo problemas nas articulações, as juntas vão ficando rígidas, a face mais grosseira, os cabelos grossos, aumento do fígado, aumento do coração, às vezes com manifestações neurológicas e muitas vezes com alterações ósseas também, porque esse mucopolissacarídeo, ele tem a função de deixar a célula estável, e quando ele está em excesso, ele causa uma instabilidade. Então são doenças crônicas, progressivas, pouco reconhecidas, por acúmulo de um determinado material que não foi adequadamente degradado. É uma doença genética, doutora? É uma doença genética porque essas enzimas que trabalham ali dentro do lisossomo, que fazem essa máquina de reciclagem funcionar, são determinadas geneticamente. Quando tem uma mutação, uma alteração nos genes, que pode ser dado geralmente do lado do pai e do lado da mãe junto, né, leva à falta de uma enzima. E essa enzima, a falta dela, faz com que uma rota do metabolismo não funcione adequadamente, como se fosse um dos funcionários não foi trabalhar na fábrica e vai acumulando aquele material progressivamente. Então o indivíduo já nasce com alteração, porque ela já é genética, mas as manifestações vão ocorrendo ao longo da vida. E muitas vezes os sintomas, como eles são multissistêmicos, são confundidos com outras doenças. E às vezes os pacientes são acompanhados durante anos, passam por uma saga de diagnósticos sem que o médico saiba ou reconheça. Agora, se a doença é genética, necessariamente os primeiros sintomas aparecem na infância? Seria diagnosticado na infância? Dependendo do tipo de doença que envolve, do tipo de enzima deficiente, a manifestação pode ser logo depois do nascimento. Mas algumas delas, a manifestação inclusive pode ser na vida adulta só. Ou com 5 anos, ou com 4 anos, ou com 2 anos. Há uma variabilidade muito grande de expressão e de manifestação clínica. Vai depender do quê? Vai depender da genética, né? Do tipo de alteração genética, vai depender daquela enzima que não está funcionando, né? Se realmente o empregado não veio trabalhar ou veio um empregado ruim trabalhar, né? Naquela fabriquinha dentro da célula.
e vai depender também de como é que o paciente vem sendo cuidado ao longo desse tempo, né? Alguns pacientes podem ter alterações cardiológicas e irem ao óbito sem mesmo saber que tem essa doença. Agora, se são 80 mil enzimas, eu imagino que tem uma infinidade também de doenças, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, que desse nome para essas doenças, né? E falasse um pouquinho desses tipos. Sim, na realidade 80 mil enzimas que fazem todo o nosso maquinário funcionar perfeitamente. Desde a gente ter a lubrificação do olho, por exemplo, até a degradação de material dentro da célula. Essas enzimas, elas fazem todo o nosso organismo funcionar perfeitamente. É como se a gente tivesse que fazer um bolo e tem que botar inúmeros ingredientes para sair o bolo bonito. O bolo bonito somos nós, né? Os ingredientes que são colocados e na forma como eles reagem são essas enzimas. A gente reconhece hoje em torno de 5 mil doenças genéticas, tá? Nem todas as doenças genéticas são raras. A grande maioria sim, mas nem todas são. E quando a gente fala de rara, a gente fala qual a porcentagem a cada 100 mil habitantes, por exemplo? A porcentagem é de 63 para cada 100 mil habitantes. Isso, tá? É uma doença rara. Isso é considerado, pelo conceito da OMS, Organização Mundial da Saúde, é o conceito cada 63 indivíduos para 100 mil. Tá? Então, no Brasil, por exemplo, né, é um paradigma, né? Porque, considerando isso, a população brasileira são 13 milhões de indivíduos com doenças raras. E aí, o número de desempregados no Brasil também são 13 milhões. E a gente passa o tempo inteiro falando dos desempregados e não fala dos doentes com doenças raras. Acontece que para cada doente com doença rara, de causa genética, nós temos um pai, uma mãe, um irmão, uma avó, que estão envolvidos no cuidado desse doente. Então, na verdade, se a gente for computar, o número de pessoas no Brasil envolvidas com o tratamento, com as condições raras, são em torno de 50 milhões. Se a gente for envolver toda a família, sabendo da condição genética, sabendo da necessidade do acompanhamento genético, do aconselhamento genético, né? Então, são muitos indivíduos envolvidos nisso. Então, é um paradigma, né? É uma doença rara quando a gente pega uma por uma. Agora, se a gente pega 5 mil doenças que a gente conhece, passa a não ser mais tão raro. Agora, Deise, eu queria que você falasse pra gente, você que é da associação, né, dos pacientes, qual dessas 5 mil doenças raras você tem e quais são as dificuldades do diagnóstico? De repente, contando um pouquinho do teu caso. O teu diagnóstico foi fácil? Sim. Sim, de que eu vou falar, mas não para o diagnóstico fácil, né? Eu sou paciente, eu tenho mucopolissacaridose tipo 1, eu estou à frente do Instituto Atlas Biosocial, que é uma instituição que atende demandas de doenças raras, graves e crônicas a nível nacional. E o meu diagnóstico, ele foi um diagnóstico bem complicado. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, sempre tratei sintomas, porque eu já nasci com problemas ortopédicos e fui, com o passar dos anos, tendo a contratura articular. Então, esses eram os sintomas que você apresentava para o médico quando você procurava? Foram os sintomas iniciais. E o problema de visão também muito cedo, quando eu comecei com a escola. E por 20 anos eu tive tratamento e diagnóstico errôneo de artrite reumatoide. Só depois de 20 anos, quando eu consultei um oftalmologista que avaliou melhor o meu caso, ele desconfiou e aí foi o diagnóstico correto para a mucopolissacaridose. E os pacientes que fazem parte da associação, que você lida no dia a dia, que você conversa ali na tua rotina, eles têm esse caminho mais ou menos parecido com o teu? Uma dificuldade em encontrar um médico que realmente acerte no diagnóstico? Sim, a maioria. A gente pode falar até, acho que de 95% dos casos, porque é muito difícil o profissional suspeitar exatamente do que o paciente tem ainda quando criança. Excepcionalmente, a gente tem um ou outro caso, porque hoje a gente trabalha muito com levar informação para profissionais de saúde ou para cidades mais distantes, que não contam com médicos geneticistas como a doutora, né? Então, a gente consegue levar essa informação. Tivemos um caso de um paciente que o otorrino assistiu uma aula da doutora em uma APAI, e aí voltou e falou assim, o meu paciente tal deve ter a doença, e encaminhou e acertou. Mas é assim, um a cada muitos, assim, um outro pediatra também que suspeitou e conseguiu fazer, mas são bem raros os casos, a maioria, a saga é a mesma. Doutora, é uma loteria conseguir um diagnóstico certo? Por que é tão difícil? Não acho que seja uma loteria, né? A minha visão é o seguinte, na formação médica, profissional, de profissionais da saúde, o tema doenças raras ainda é raro, né? Ainda é pé de página,
né, naquelas letrinhas miúdas do livro, quando o médico lê o livro, né? Não são todos que leem, né? Então, assim, o que acontece? Na formação se fala muito das doenças comuns e se exclui, né, a possibilidade de doença rara. Inclusive, na formação da própria genética nas faculdades, se fala muito ainda da cor dos olhos dos gatinhos e não se fala de doença genética. Não se fala de pacientes com sintomas de possibilidade de ter uma doença genética. Então, a questão é um desconhecimento. O que a gente tem que fazer aqui é poder ampliar esse conhecimento, ampliar a formação e a educação médica, a educação de profissionais da saúde, não só médicos, mas enfermeiros, a atenção básica, principalmente, para reconhecer determinados sinais e sintomas que são característicos e encaminhar para um especialista. Que sintomas são esses que são mais característicos, doutora? Especialmente das mucopolissacaridoses como um todo, né, são as alterações ósseas, né, deformidades ósseas de esqueleto, contraturas das mãos, infecções de vias aéreas de repetição, né, com crianças que estão sempre com nariz, garganta, ouvido, porque a mucopolissacaridose ela causa esse edema, né, de vias aéreas, alterações do coração e de desenvolvimento neurológico também. Tá? São esses sintomas combinados? São sintomas combinados na grande maioria das vezes. Muitas vezes, quando a criança é muito pequena, eles ainda não são tão floridos, né? Mas a gente tem que perguntar para a família se há outros casos, né? Não, isso dificilmente é perguntado numa consulta médica, né? Na família com casos semelhantes. Filhos de consanguíneos, parentes, né? Também dificilmente os pais vão chegar, ele é filho de parente, não, você tem que perguntar. Então demanda isso um pouquinho mais do tempo do profissional da saúde atendendo o paciente. No momento em que a gente tem sintomas estranhos, que o médico não reconhece como sendo normal, né? Ele já deve encaminhar para um especialista. Hoje no Brasil nós temos 8 centros cadastrados dentro da política das doenças raras vinculadas ao Ministério da Saúde, né, em diferentes capitais do Brasil, né, que podem receber esses pacientes encaminhados da atenção básica. Então, há já centros especializados no atendimento de doenças raras. Ainda é difícil acessar esses centros, há um reconhecimento porque são poucos, né? Apesar de ser 8, imagina a imensidão do Brasil, com o número de pacientes afetados, né? Mas é importante encaminhar para o médico geneticista, porque é o profissional que tem a formação adequada para reconhecer um fenótipo. O fenótipo é o que a pessoa aparenta, né? De um quadro que pode ser de uma doença genética rara. E tem que ser confirmado por um exame genético? Depende do caso. Algumas doenças raras, por exemplo, a neurofibromatose, que é uma outra doença que não é do lisossoma, é totalmente diferente, eu posso fazer diagnóstico olhando para o indivíduo. Eu não preciso necessariamente coletar nenhum exame de sangue. Na mucopolissacaridose, por exemplo, é importante eu coletar exames. Tem as enzimas, essas que faltam, né, que a gente pode dosar no sangue do indivíduo. A gente dosa a enzima, vê na urina a presença desse mucopolissacarídeo. E isso é fácil fazer e não é caro. As pessoas às vezes ficam pensando, nem vou encaminhar esse paciente para o médico da genética porque deve ser tudo muito caro. Há exames que custam 20, 30, 40, 50 reais. É que quando fala genética parece que é uma coisa exatamente, às vezes é menor o custo do que fazer uma ecografia da barriga, um ultrassom, né? Então, isso as pessoas às vezes acham que não vale a pena encaminhar primeiro, porque acham que não tem tratamento, o que é uma inverdade. Hoje, para muitas doenças genéticas e raras, há tratamento disponível. Às vezes há tratamento específico, por exemplo, se o exemplo da mucopoli de novo, né? Se o indivíduo tem a falta de uma enzima, ela pode ser dado endovenosamente, né? Se o indivíduo tem a falta de uma determinada proteína ou está acumulando alguma substância, eu posso dar um medicamento para diminuir esse acúmulo, né? Então, isso vai depender muito do tipo de doença. É tratado como uma doença crônica, como uma... É tratado como uma doença diabetes, uma exatamente, exatamente. E há doenças raras em que o remédio, às vezes, é a maizena, por exemplo, que é comprada no supermercado. Então, dependendo do tipo de doença, ela tem que ser reconhecida, porque muitas delas o tratamento nem é tão complexo. Né? Agora, sobre qualidade de vida, você demorou 20 anos para ter o diagnóstico correto da tua doença, né? O que você perdeu de qualidade de vida nesses 20 anos?
Muita coisa. A maior frustração da minha vida é que eu nunca pude subir em árvore quando criança. Eu sempre falo isso assim. Esse é um exemplo, porque eu era diferente das outras crianças, mas eu não sabia o porquê. Então, assim, eu tentei levar a minha vida o mais normal possível. Eu estudei, mas muitas atividades não puderam ser feitas porque eu tinha as minhas limitações e não sabia de onde que elas saíam e o porquê que eu era diferente. Então, eu sempre falo que a maior frustração foi não subir em árvore. E depois eu não subi também, porque eu já era um pouquinho mais velha quando eu comecei a tratar, enfim. Mas hoje a gente consegue perceber nas crianças que a gente acompanha que melhora muito a qualidade de vida deles usando o medicamento ou fazendo o acompanhamento multiprofissional, né? Que nem sempre é só a enzima que o organismo não produz, que é reposta semanal ou quinzenalmente, que proporciona a qualidade de vida, e sim toda a equipe envolvida nesse tratamento, nesse cuidado com os nossos pacientes. E quando você teve o diagnóstico correto, como é que foi teu tratamento? Foi remédio? Foi muito, no meu caso, é um caso assim excepcional, porque eu fiquei sabendo, o dia que eu fiquei sabendo do meu diagnóstico correto foi o dia que a Anvisa liberou o estudo para o medicamento para MPS-1 no Brasil. Isso já fazem 14 anos, então foi o primeiro medicamento que teve estudo no Brasil para otimizar a dose, foi liberado no mesmo dia que eu tive o diagnóstico. Foi um marco, então. Foi um marco, porque eu saí, eu não tinha nada até então, eu só era diferente até então, e eu saí do hospital com um diagnóstico de uma doença rara, apavorada, mas com a esperança de que a minha vida a partir dali ia melhorar, ia ter um sentido, né? E melhorou a sua vida depois do tratamento correto? Melhorou muito. Em quê? A parte da contratura articular melhorou, a minha parte respiratória é tranquila, a doença ela não evoluiu com a velocidade que ela evoluiria se não tivesse o tratamento. Hoje eu sou transplantada de córnea também, porque a opacidade de córneas é uma das características. Então a minha vida ela é uma vida normal. Claro, eu tenho que ter a minha rotina médica de ir lá para consulta cada 6 meses com a geneticista, fazer o acompanhamento com as outras especialidades, mas eu levo a vida o mais normal possível. Doutora, e a importância do diagnóstico precoce é exatamente isso? Exato. Oferecer esse tratamento para que a pessoa tenha uma vida... Hoje eu digo, hoje em dia, independente de ter um tratamento específico, ou seja, ter um remédio, tipo para a insulina para o diabetes, é extremamente importante que a gente saiba o nome da sua condição, independente se tem hoje alguma medicação específica ou não, por causa dos cuidados, a questão da informação médica, né? E a questão que a genética hoje vislumbra, que é uma enxurrada de novos tratamentos disponíveis para muitas condições raras. Então, há um investimento grande em pesquisa no Brasil, muito pouco ainda, a gente carece disso, né? Mas há um investimento grande e provavelmente em breve a gente vai ter um número grande de indivíduos podendo ser tratados de uma forma mais específica para a sua condição. Não que vá lhe trazer a cura, mas que vai lhe trazer melhora de qualidade de vida, diminuição da sintomatologia apresentada, né? E um futuro, né? Isso há uma preocupação grande também em divulgar isso em mídias, em função de que o Estado e o governo têm que estar preparado para enfrentar essa nova era, porque os diagnósticos das doenças genéticas têm acontecido de forma cada vez pela possibilidade e pelo aumento do conhecimento ainda escasso, tem aumentado o número de diagnósticos, é claro, né? A gente passa o tempo ainda, os pacientes têm uma saga, mas é mais fácil a gente fazer o diagnóstico e mais barato do que era anos atrás, do ponto de vista genético, né? Mas, por outro lado, a gente tem feito mais diagnósticos, mas ainda os pacientes passam muito trabalho no sentido em relação aos seus cuidados, ao seu tratamento, ao seu prognóstico, né? Então é importante divulgar, e a parceria também do governo para que novos protocolos clínicos de atendimento das doenças raras sejam implantados e efetivados, né? Porque um paciente que precisa tomar uma fórmula, tomar um leite especial para sobreviver, muitas doenças o paciente não é a enzima que você dá, mas sim é uma fórmula especial que você usa. É um direito do paciente, ele não pode ficar com fome, ele não pode ter risco de morte se ele não tiver isso para sua vida, né? E hoje a gente vê essa dificuldade do acesso, né, a essas novas tecnologias, né? Então, a gente sabe do custo, mas é necessário aumentar o conhecimento e ter uma parceria com relação a todos,
né? Sociedade Brasileira de Genética, médicos cuidadores de doenças raras, as associações, o governo, para que a gente possa melhorar o cuidado e o atendimento e o acesso a novas tecnologias, né, de tratamento. Desde que tipo de atendimento vocês fazem para esses pacientes com doenças raras que procuram a associação? O principal é o acolhimento do paciente e da família, porque quando a gente fala em doença rara, não é só o paciente que é acometido, é a família toda que passa a sofrer junto com o seu ente. Porque se ele não tem a limitação neurológica, mas ele vai ter outras limitações que precisam de um cuidado especial. Então, o nosso principal papel é acolher, dizer, olha, nós estamos aqui, sabemos da tua dificuldade, não é uma coisa fácil, o nome da doença muitas vezes já é feio, então você já assusta, já assusta o fato de ser raro, de dizer que vai progredir, que muitas vezes não existe um remédio, e sim que você tem que fazer outras N consultas ou buscar outros profissionais. Então, acho que o acolhimento da família é o nosso papel principal. Junto com isso, a gente também leva informação para pessoas comuns. Quando possível, a gente faz parceria com as áreas médicas e leva informação para os profissionais de saúde, e tentando levar a luz de alerta para o maior número possível de pessoas. Porque se vai para o pediatra lá no posto de saúde e não é uma dor de barriga comum, ou não é uma virose, ou uma infecção respiratória que todo mundo tem, precisa se alertar e pensar um pouquinho, abrir, né, o leque de possibilidades. Porque pode não ser nada, mas pode ser uma doença que precisa de acolhimento e correr para dar a qualidade de vida dos pacientes. A gente não está aqui para falar de valores em números, né, de reais de um tratamento, mas sim dos valores que as vidas têm para todos nós ali, para a sociedade, na verdade, que nós somos parte de um todo e precisamos nos sentir nela também. Doutora, e como é que são muitas doenças, né? As pessoas conseguem, na maioria delas ou na minoria, encontrar alguma coisa no Sistema Único de Saúde? Qual que é essa proporção? Sim, essa questão ainda é um pouco complexa, porque como eu havia mencionado anteriormente, são poucos ainda centros de atendimento de pacientes com doenças raras, né? Existe na política do SUS, a portaria 199 de 2014, definiu a criação de centros para atendimento de pacientes com doenças raras no âmbito do SUS. E nesse momento a gente tem cadastrados, já aprovados em funcionamento, 8 centros no Brasil, né? Recife, Brasília, São Paulo, só o interior de São Paulo, veja bem, a capital não tem, né? Porto Alegre, Curitiba. Então, assim, tem alguns locais que estão preparados, mas ainda o fluxo do paciente que vai na atenção básica até ele chegar num centro ainda tem sido extremamente burocrático. Ele acaba enfrentando a fila com o cara que quer fazer a cirurgia de ortopedia, com a pessoa que quer fazer a cirurgia de catarata, com outro que tem uma hérnia, né? Então, o paciente de doença rara, ele está nesse contexto, né? Ele não tem a priorização, mesmo sabendo que muitas vezes a gente pode estar diante de uma condição com um tratamento específico, tá? Então, isso tem que melhorar muito, né? Nesses centros de atendimento de pacientes com doenças raras, posso falar lá pelo Hospital de Clínicas, Serviço de Genética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, há um grupo grande de profissionais muito habilitados e muito qualificados no atendimento dos doentes, né? Tanto que muitos até gostam de viajar de outro estado para ir serem atendidos lá, porque vão ter um atendimento de extrema e altíssima qualidade, com a maior tecnologia. O que é feito ali é feito em qualquer parte no mundo. Mas são ilhas, né? São ilhas no Brasil que a gente tem de atendimento, a grande maioria a gente sabe qual é que é a verdadeira realidade. E alguns pacientes, eles perambulam, né? Sem saber que tem, né? Perambulam numa emergência, perambulam fazendo algum tipo de cirurgia sem saber o diagnóstico, né? E alguns pacientes vão olhar uma vez lá no Google e se dão um autodiagnóstico, né? Porque a formação ainda é escassa, o conhecimento ainda é difícil, acaba que as famílias se apropriam do conhecimento, né? O que eu não acho ruim, eu acho bom. Ela vira um aliado no diagnóstico, né? Exatamente, quando a gente dá um diagnóstico para um paciente com uma doença rara, eu sempre digo para a família, não vai ter ninguém que vai saber mais da doença do filho de vocês que vocês mesmos.
vocês vão acompanhar todas as pesquisas que tem no mundo, né? E nós vamos ser parceiros, vocês vão vir, a gente vai conversar, tirar as dúvidas, desmistificar, transformar o conceito de doença genética em algo mais suave, mais leve, né? Mas é claro que quando vocês chegarem no hospital, quem vai dizer o que o filho de vocês tem são vocês mesmos, né? Então isso que a gente sabe no dia a dia, né? E é mais ou menos isso. A ideia também é a gente poder divulgar mais sobre isso, ampliar o conhecimento, para que não sejam doenças negligenciáveis, né? Pelo fato de serem raras, que elas não sejam negligenciáveis. Deise, eu aposto que vocês fazem uma ponte entre pacientes e essas ilhas de conhecimento, né? Totalmente. Eu queria que você falasse rapidamente sobre o site, como que as pessoas, os pacientes, podem entrar em contato com a associação. Na verdade, o nosso site está em construção ainda, porque nós mudamos recentemente a abrangência de atuação. Antigamente nós éramos apenas associação de MPS, mas devido ao crescimento de procura e a demanda de trabalho, então hoje nós atendemos outras doenças raras. Mas podem nos encontrar no Facebook, no meu pessoal, como Deise Zanin, sem problema nenhum, ou no IABS Atlas. Ali a gente consegue trocar ideias e ser essa ponte. A gente tem uma parceria muito boa, não só com a doutora Carolina, que é a minha médica, mas com todo o serviço de genética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e de outras regiões também, que acabam nos procurando por ser paciente, por ter toda essa vivência, né? Eu sempre falo assim que é uma bagagem bem grande, então eu tenho bastante historinha para contar e são histórias reais. Eu acho que esse espaço que vocês estão nos dando também é muito importante, porque mais pessoas vão pensar de uma outra forma. Claro que não vai sair sabendo ou expert em doença rara ou em MPS, mas sim vai saber que existem e que nós estamos aí. E nós, pacientes, a gente acaba se reconhecendo, porque as características são muito semelhantes, né? Então, acho que essa parte é bem bacana, assim, olha lá e falar que ele deve ter MPS. E para o paciente é importante, né? Ele se sente acolhido quando ele vê uma pessoa com a mesma... Fundamental. Com a mesma enfermidade que ele, que dá uma dica, olha, procura essa pessoa, procura esse centro, né, doutora? Hoje a gente tem a tecnologia, né, a favor, que é os grupos de WhatsApp, né? Então, logo eles se acham em grupos de Facebook, de WhatsApp, e aí você não se sente tão isolado do mundo. Né? Quando você acha uma pessoa que tem a sua condição, um pai que sofre pela mesma condição, tem uma filha com uma epilepsia muito grave, tem uma outra família que já passou por todo esse processo, que pode ajudar emocionalmente, isso também é qualidade de vida, né? Você às vezes não tem um remédio específico, mas você poder dar um alento emocional para essa família, olha, já passaram por isso, eu posso te ajudar nisso. E tem pequenos detalhes que só os pacientes sabem, que sai muito fora da condição médica. A gente sabe o que a doença causa, tudo que a gente vai fazer, quais são os exames, mas tem situações que são mais da vivência do dia a dia, do sentir-se diferente, do ser tratado diferente, são coisas muito próprias dos pacientes. E é importante isso que a Deise disse, que as associações como um todo são fundamentais no cuidado do paciente, né? Isso já existe no exterior, nos Estados Unidos, de procurar as fundações e os seus pares, porque as associações também podem pressionar e se juntar a todo grupo para melhorar a pesquisa, para trazer novos estudos para o Brasil, para que o governo reaja em relação a novos tratamentos, que as pessoas tenham essa visibilidade. E hoje, por exemplo, tem determinadas doenças que a frequência é raríssima, ultra rara. Não vale a pena ela formar uma associação. Então é bom ter uma associação que agrega várias doenças também. Então isso foi uma visão que a Deise teve, que foi muito importante, de agregar outras doenças. Geralmente, todas as semanas a gente telefona. Aparece aqui porque nós temos gente que a gente vai precisar a tua ajuda aqui para um acolhimento. E a gente sabe que o paciente sai totalmente diferente, não sai abandonado ali da consulta depois de um choque como ela teve, né, quando recebeu o diagnóstico. Vira uma rede de solidariedade, né? Isso, e muitas vezes eles só querem conversar, por mais que não seja a conversa do médico, mas é uma história. Então, você tem o que falar, você consegue, sei lá, não sei se é uma forma psicológica deles entenderem de uma maneira mais fácil, porque não tem a doutora, não é a doutora que está falando, é uma pessoa comum como eles. Então, muitas vezes eles têm medo. Não é medo, né, doutora? É que, assim, ó, você vai para um consultório e você já tem toda, né? Sim. Eu vou ter um diagnóstico de uma doença rara.
Para onde é que eu vou correr? Então a gente é o local para onde eles vão correr. Porque daí quando ele vê uma outra pessoa falar, não é tão raro assim, Isso, né? A gente faz todo ano para a MPS um encontro de toda a região sul do Brasil, onde reúne familiares, pacientes, profissionais da área da saúde, e é muito importante para as famílias que pensam assim, eu tive um diagnóstico, por que o meu filho? Por que com a gente? Então eles vão ali e vão ver que não é só o porquê comigo ou o porquê com a gente, porque com a nossa família, que existem outros na mesma condição e que nós, como instituição, eu como paciente, mas eu me coloco sempre muito no lugar do outro, porque eu também sou, então a gente consegue de uma forma diferente passar isso para eles e acaba, eles vão dizer, mas você tem mesmo? Então, mas você tá tão bem, né? Então o meu filho vai poder, talvez o seu filho tem uma outra condição, mas a gente vai fazer de tudo para que ele esteja da melhor maneira possível. Então, essa é a principal ideia e intenção, né? Bom, eu queria agradecer muito aqui esse bate-papo na TV Estadão. Recebemos a doutora Carolina Fischinger, que é médica geneticista da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica e também do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, e a Deise Zanin, que é presidente do Instituto Atlas Biosocial. Muito obrigada. Obrigada por esse bate-papo, e obrigada a você que acompanhou aqui com a gente na TV Estadão.